Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chamou os manifestantes presos em Brasília de terroristas e rebateu críticas de que as pessoas levadas ao ginásio da Polícia Federal estão em condições humanas precárias. A fala ocorreu durante a cerimônia de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, em Brasília. Acompanhe. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Silvio Navarro, vamos relembrar aqui, no ginásio onde estão os manifestantes presos, como a gente já comentou aqui, né, não tem representante de direitos humanos, não tem OAB, celulares foram confiscados, há relatos de alimentação precária. Pergunta, mais uma vez, cadê o devido processo legal dessas pessoas? Pois é, Paula, eu até pedi para a nossa produção se puder mostrar mais uma vez a imagem que a Ana Paula mandou para a gente já antes, de uma senhora com dificuldade para se levantar, para andar. A gente já mostrou essa imagem na abertura do programa dentro desse ginásio. Talvez seja autoexplicativa essa imagem e não precise nem de legenda. Tá aí, né? Talvez essa imagem seja uma boa resposta a esta última frase do ministro Alexandre de Moraes. Bom, dito isso, é importante a gente lembrar que nos últimos tempos, principalmente no período de campanha eleitoral, quando tínhamos ali uma disputa polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente eleito Lula, e também o Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral, nenhuma palavra foi repetida tanto quanto pacificação. Isso foi repetido o tempo inteiro. O que a gente viu depois dos atos de domingo, que degeneraram em vandalismo, foi chefes dos três poderes tentando fazer um ato simbólico de cruzar a Praça dos Três Poderes pela pacificação. E agora o que a gente vê é uma declaração dessa que muitas vezes parece colocar mais gasolina na confusão, né? É claro que uma senhora como essa que a gente acabou de mostrar a cena, né, não é uma terrorista. É claro que houve abuso nessas prisões, e já falei aqui na abertura do programa, os nossos companheiros aqui de bancada também já comentaram. Então, é preciso tomar muito cuidado para, com o discurso de vamos proteger a democracia, não se matar a democracia. É preciso tomar muito cuidado para você, se você entende que, quando um médico entende que, por exemplo, um paciente está precisando de algum tratamento, você não matar o paciente com excesso, né? Não se corrige nenhuma eventual disfunção de uma democracia com censura, com prisões arbitrárias. Não é esse o caminho. Assim como não é o caminho para quem foi lá e cometeu ato de vandalismo, não se chega ao certo fazendo pelo jeito errado, também na contramão está esse tipo de gesto, né, que deixa a situação ainda mais atribulada no nosso país. Eu queria, para finalizar, ler um trechinho de um post agora há pouco, um tweet que o Dr. Fabrício Rebelo, que entrevistamos aqui ontem no programa, falou, e ele publicou agora há pouco no seu Twitter. Ele diz: é preciso entender que o Brasil como conhecíamos acabou. Muito além de uma mudança de governo, houve uma mudança de regime. E todas as garantias individuais de quem pertencer à direita foram substituídas pelo direito penal do inimigo, sob sepulcral silêncio de garantistas. Eu acho que foi brilhante esse post do Dr. Fabrício mais uma vez, e para mim resume muito do que esse momento que nós estamos vivendo, numa escalada de arbitrariedades e autoritarismo latente. Estamos vendo isso, nós vamos chegar daqui a pouco, nos próximos comentários, na notícia de prisões absolutamente desproporcionais que estão acontecendo, ou pedidos de prisões que estão acontecendo ou podem acontecer nas próximas horas no Brasil. Ana, eu queria chamar a atenção porque o ministro Alexandre de Moraes chamou os manifestantes presos em Brasília de terroristas. Quando a gente vai para a lei 13.260 de 2016, está lá no artigo 2º. Terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror, expondo a perigo pessoa, patrimônio e paz pública. Aí te pergunto, né, coloco aqui na roda para discussão, como fazer um enquadramento legal dessas pessoas em terrorismo, se as razões são xenofobia, discriminação, preconceito de raça e cor? Pois é, Paula, eu também vou ler um tweet aqui, na verdade, 2 tweets. Um tweet do Flávio Quintela, escritor, articulista, e às 6 horas ele tweetou o seguinte: terroristas mataram 329 pessoas no voo 182 da Air India. Terroristas mataram 2.977 pessoas no 11 de setembro. Terroristas mataram 12 pessoas no Charlie Hebdo. Você pode chamar depredadores de patrimônio público de vândalos e criminosos. Se os chama de terroristas, você é idiota ou canalha. Eu acho que é um bom resumo exatamente do que as pessoas, do que o sistema quer aplicar aí, quase como uma manobra de lavagem cerebral nas pessoas, né? Terrorismo, podemos falar, vândalos, arruaceiros, criminosos, etc. Eu queria chamar a atenção também, Paula, para um tweet de um jornalista que já teve aí os seus problemas com o nosso querido mestre Augusto Nunes, mas eu me sinto muito confortável em elogiar o tweet dele, até porque o nosso querido mestre também já elogiou a própria independência que ele vem demonstrando agora diante desse regime totalitário no Brasil, que é o Glenn Greenwald. Ele foi agora no Twitter e com uma foto do Alexandre de Moraes, que exatamente falando de uma matéria falando sobre o poder dado a Alexandre de Moraes, o Glenn Greenwald tweetou o seguinte: existe agora, ou já existiu, uma democracia moderna onde um único juiz exerce o poder que Alexandre de Moraes possui no Brasil? Ele faz essa pergunta. Não consigo pensar em nenhum exemplo sequer próximo. E aí ele continua. Uma das maiores ironias da extraordinária popularidade de Moraes entre a mídia corporativa e a esquerda foi que ele serviu como ministro da Justiça e depois foi indicado para o STF por um presidente e o governo amplamente considerado, na época, não só ilegítimo, mas golpista, que foi o governo do então presidente Michel Temer. E aí, Augusto Nunes, que dizer dessa declaração do ministro Alexandre de Moraes? Como antecipou a Ana, eu estou absolutamente à vontade aí para celebrar essa posição assumida pelo Glenn Greenwald. Eu tive os meus motivos, nós tivemos os nossos motivos aí para o desentendimento, que vocês todos testemunharam, e quem nos acompanha também. Agora, é interessante que ele está adotando a posição que todo jornalista deveria ter, porque jornalista tem que defender a liberdade, né? É uma coisa, é um valor inerente à nossa profissão. Agora, ele não é elogiado pelos que o defenderam raivosamente quando eu tive a minha briga com ele. Agora ele não é mais o grande jornalista. Agora ele não é mais o sujeito que luta pela liberdade. Por quê? Porque ele está discordando dos jornalistas que adotam uma posição calhorda. O silêncio dos jornalistas, eu achava que tinha visto tudo na vida, mas isso aí eu não consegui prever, a posição dos jornalistas. O que está fazendo, o Silvio disse muito bem, o que está fazendo o Alexandre de Moraes, e o Glenn Greenwald percebeu isso, é absurdo, indefensável, porque os presos não estavam querendo uma colônia de férias, eles estavam querendo saber por que foram presos. Não há motivo algum. Não são terroristas. Não são terroristas. Eles estavam ali para se manifestar, né, para manifestar uma posição política. Numa democracia, isso é perfeitamente normal. O que está acontecendo com o Brasil?
E eles não estão vendo, os jornalistas daqui, jornalistas entre aspas, e pessoas que nos conhecem, que conviveram com a gente durante muito tempo e que sabem como somos. Eles agora eles não, daqui a pouco o Glenn Greenwald vai ver com quem ele conviveu aqui no Brasil, vai começar a levar a pancada de toda essa turma, porque eles não admitem que alguém discorde. E a gente discorda. E o Alexandre de Moraes, que tentava passar algum sinal de que o comportamento dele era uma coisa episódica, temporária, ia acabar com a eleição, está mostrando que vai continuar fazendo isso até que o resto do Brasil, porque muita gente já sabe disso, perceba que está em vigor uma ditadura. É isso. Silvio, quer complementar rapidinho antes da gente passar para o próximo assunto? Muito breve, Paula, apenas porque me chamou a atenção quando você citou a Lei 13.260, que é a tal da Lei Antiterrorismo em vigor no Brasil. É importante a gente lembrar que essa lei ela foi aprovada a toque de caixa no Congresso Nacional por causa de eventos esportivos, especialmente por causa da Olimpíada. E essa lei é uma lei que deveria ser muito mais ampla, mas a esquerda lutou e sempre que houve tentativa de revisão dessa lei, a esquerda barrou, porque por medo de inclusão do MST, do Sem-Teto, do Boulos, enfim, desses movimentos de esquerda todos, justamente serem enquadrados em terrorismo. Então a lei permanece dessa forma porque a esquerda não quis enquadrá-los. Agora, quando você vê uma lei que prevê reclusão, por exemplo, de 12 a 30 anos, é claro que ninguém fica 30 anos preso no Brasil, mas de 12 a 30 anos por conta do que aconteceu no domingo, fica muito difícil para a gente explicar lá fora, por exemplo, mundo afora, como é que o Sérgio Cabral está solto. Como é que o Sérgio Cabral está solto e essas pessoas podem responder aí por décadas e passar décadas presas por crimes que elas sequer sabem quais foram, não está tipificado, é tudo muito vago, não tem individualização de conduta, os advogados não têm acesso. Nós temos relatos aqui, a Revista Oeste tem uma repórter que passou o dia lá e conversou com advogados, acho que nós vamos conversar com eles aqui também, há relatos de pessoas que passaram mal. Não vou falar até de outras condições envolvendo pessoas que precisavam de banheiro, precisavam de atendimento médico, de artigos básicos de saúde. Não tinha. Crianças que presenciaram cenas que não deveriam ter presenciadas, porque não deveriam estar ali dentro. Ou seja, se não está tudo errado, eu não sei outra forma de explicar. Diz assim, essas pessoas podem ficar 10 anos presas, talvez. O Sérgio Cabral não. O Sérgio Cabral está solto, está numa suíte essa hora, com vista para o mar, no Rio de Janeiro.